Eu sou a Luana Luna e hoje a gente vai começar uma série de vídeos aqui no canal. É uma série em que a gente vai analisar alguns filmes que abordam jornalismo e discutir assuntos importantes no exercício da profissão, como a ética do jornalista, critérios jornalísticos como imparcialidade, qualidade de apuração, tratamento com as fontes, compromisso com a verdade. Enfim, nós vamos analisar filmes que nos permitem refletir sobre esses temas. O filme analisado de hoje é Capote, de 2006, e a partir desse filme a gente vai conversar sobre jornalismo literário, ética e saúde mental do jornalista. Fica comigo que o papo vai ser bom demais. Mas antes, eu vou deixar o aviso de spoilers. Dito isso, vamos à nossa discussão. No filme, a gente observa que Truman Capote é um excelente entrevistador, cativa os entrevistados. Capote tem uma forma de se aproximar das pessoas, as fontes, deixando elas à vontade para falar. Conduz a entrevista como uma conversa descontraída. E é assim que obtém as informações que precisa. Capote é um excelente observador, tem escuta ativa e uma ótima percepção do estado emocional das fontes. Ele, inclusive, identifica a vulnerabilidade emocional de um dos assassinos, Terry Smith. A esperteza que Truman Capote tem faz dele uma verdadeira raposa no jornalismo. O que a princípio seria um artigo se transforma num livro sobre um crime ocorrido em 1959, no estado do Kansas, Estados Unidos. 2 homens matam uma família inteira. Esse filme é uma aula de jornalismo literário. Jornalismo literário, para quem não sabe, é o resultado de uma mistura de jornalismo e literatura. É jornalismo porque mantém o dever de informar, pautado em preceitos do jornalismo convencional, apuração e checagem da veracidade dos fatos, mas, ao mesmo tempo, o jornalismo literário se vale de recursos da literatura, tendo uma narrativa mais subjetiva, construção cena a cena, ou seja, um jornalismo que se vale de recursos literários. O jornalismo literário ele busca um relato detalhado do acontecimento. Construção de diálogos entre personagens é uma característica da literatura que o jornalismo literário se apropria também. As matérias desse tipo de jornalismo requerem maior tempo de elaboração e uma apuração mais cuidadosa e detalhada. Inclusive, o jornalismo literário ele leva bem mais tempo para ser produzido. O jornalismo literário é também chamado de novo jornalismo ou jornalismo diversional. Mas voltando aqui ao filme Capote, o resultado de apuração do autor Truman Capote resultou no livro A Sangue Frio, do gênero jornalismo literário, que levou anos para ser finalizado. Ao longo do filme, a gente observa o envolvimento de Truman Capote no caso apurado. Apuração detalhada, Capote vai ao local dos acontecimentos, acompanha o julgamento onde os acusados são condenados à morte. Outra característica do jornalismo, a pluralidade. Ele entrevista todos os envolvidos no caso. No livro, é mencionado o aspecto humano de Terry, mas também se fala da repercussão que gerou grande medo nos habitantes da cidade. Capote também se aproxima do investigador de polícia e consegue convencê-lo a fornecer as anotações de investigação do crime. A abordagem às fontes nos dá um ponto de reflexão aqui. A ética do jornalista ao conseguir acesso às fontes. O filme nos mostra que Capote ofereceu dinheiro ao diretor da penitenciária para conseguir visitas ilimitadas aos condenados pelo crime. Outro ponto de atenção é a ética no tratamento com as fontes. Ao identificar a vulnerabilidade emocional e a solidão de um dos condenados, Perry, Truman se aproxima prometendo a ele uma ajuda de um advogado para apelar da sua condenação. Só que Truman deseja essa apelação para adiar a condenação e assim obter informações detalhadas dos condenados. É com essa promessa de ajuda que Truman consegue que Perry o inclua na lista de seus visitantes na prisão. É interessante para os jornalistas e estudantes de jornalismo refletir sobre o que Truman Capote fez para ter acesso às informações. Ele oferece dinheiro,
se aproveitou do sentimento de desespero e solidão de Perry, lhe prometendo ajuda com um advogado. Tudo isso é importante para a gente pensar no limite ético do jornalista. Realmente vale tudo pelas melhores informações ou há um limite ético para isso? Mais um ponto interessante do filme é o envolvimento emocional de Capote com o caso. Isso nos leva a pensar na saúde mental do jornalista. Ao se aproximar de Perry, que é uma fonte essencial para o seu livro, Capote faz de tudo para conquistar a confiança dele. Começa demonstrando interesse em sua vida, o trata como um ser humano, não como um monstro assassino. Conquistar a confiança da fonte é primordial para todo jornalista. Só que Truman, aos poucos, vai estabelecendo uma relação de amizade com Perry. O condenado passa a confiar nele a ponto de contar a sua vida inteira e descrever o dia do crime. E o próprio Truman chega a se abrir com Perry, contando sobre a sua família também. Nisso é importante a gente pensar até que ponto é saudável para o jornalista cultivar amizade com uma fonte para obter informações. A condenação dos criminosos é adiada, mas a sentença de morte é mantida. Com isso, Capote teve mais tempo para explorar sua fonte, mas vai se envolvendo cada vez mais emocionalmente com ele. Perry passa a considerar Capote como um amigo, se afeiçoa a ele, e o próprio Truman chega a ficar confuso quando tenta definir o que sente por Perry. Os condenados foram realmente executados por enforcamento em 1965. Truman vai se despedir deles, se emociona na despedida e atende ao pedido de Perry para assistir à execução. E com essa execução, Capote realmente se comove e lamenta. O livro A Sangue Frio foi um sucesso e Truman Capote se tornou o escritor mais famoso dos Estados Unidos. Eu vou levantar aqui alguns pontos que eu considero muito importantes de reflexão. O envolvimento, a relação de amizade que o filme mostra entre Truman e Perry, o condenado, faz a gente pensar: será que vale a pena um envolvimento emocional com a fonte só para ter a melhor história? Isso não afeta a saúde mental do jornalista? O jornalista é um ser humano, claro, mas também precisa estabelecer um limite, um certo distanciamento pessoal. Porque se envolver emocionalmente num caso pode acarretar, sim, prejuízos à sua saúde mental. Esse é um ponto que eu identifiquei no filme e que eu acho muito interessante comentar. E também a questão ética. O que realmente vale a pena um jornalista fazer para ter acesso às fontes? Estudantes e jornalistas, não vamos deixar a ética e o cuidado com a saúde mental em segundo plano. E eu também quero finalizar dizendo que o filme Capote é um filme brilhante, eu super recomendo. Todo jornalista ou futuro jornalista precisa assistir esse filme, é um aprendizado. Lembrando que o aprendizado ele não se restringe às matérias da faculdade, então é super importante que o estudante busque agregar conhecimento também em congressos, em cursos de extensão e também em filmes. E o filme Capote é um excelente filme para agregar conhecimento. E agora eu finalizo com a pergunta: qual é a sua opinião de tudo que a gente discutiu aqui? Você assistiu o filme? Me conta a sua opinião aqui nos comentários, que eu vou adorar. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. A gente fica por aqui. Um grande abraço!